aí, galerinha? Estamos em mais uma aula e hoje, como eu já falei em outras aulas, nós vamos recapitular o que nós já vimos para poder aplicar no conhecimento que nós vamos adquirir na aula de hoje. Hoje nós vamos começar a falar sobre ligações químicas e todos aqueles conceitos que nós abordamos sobre íons, sobre distribuição eletrônica, tabela periódica para você localizar quem são os metais alcalinos, alcalinos terrosos, calcogênios, halogênios, gases nobres. Te prepara que a gente vai precisar estar reciclando todo esse conhecimento que você já teve para a gente poder abordar a aula de hoje. E lembrando, galerinha, nossa avaliação já está bem aí, não deixe para a última hora. A gente vai estar concluindo a unidade 2 com ligações covalentes. Então, nós vamos fazer ligação iônica, que é o tema da aula de hoje. Depois a gente vai entrar em ligação covalente e a ligação covalente a gente vai dividir ela em outros tópicos para a gente poder abordar todas as particularidades que existem dentro dessa ligação. E aí a gente vai para as nossas avaliações. Então, perde tempo não, comece a se preparar. E vamos lá para a gente não perder nenhum minuto dessa aula, para a gente entender um pouco sobre ligação química, particularmente falando ligação iônica. Lembra lá? Iônica refere-se a quê, galera? Nossa, que silêncio! A íon, né? Íons. E aí a gente tem íons positivos, que a gente chama de cátions, e íons negativos, que nós conhecemos como ânions. Para entender ligação química, a gente parte do conceito da estabilidade, que também é ali a regra de octeto. E nesse ponto nós temos aí o estudo dos nossos queridos gases nobres. Partindo desse ponto, a gente vai conhecer as ligações iônicas. Quem realiza a ligação iônica? Será que todos os átomos da tabela periódica, todos esses elementos, eles fazem ligação iônica? E por último, e não menos importante, ao contrário, muito importante, a representação das substâncias iônicas. E a gente vai aprender, nós vamos estar ali tentando fixar o máximo possível de como eu sei qual vai ser a substância, o meu composto formado após a ligação iônica ter ocorrido. Bom, sobre a estabilidade e regra do octeto. Nós temos, gente, que os elementos químicos, de um modo geral, eles têm uma grande tendência de ganhar, perder ou ainda compartilhar elétrons. Isso eles fazem na tentativa de adquirir a distribuição dos gases nobres. Lembram lá a configuração eletrônica, a distribuição eletrônica, onde a nossa última camada do nosso querido átomo teria ali a presença de 8 elétrons. Essa característica, pela busca da estabilidade, ela é chamada de regra do octeto. Vamos abrir aqui um parênteses rapidinho sobre essa regra? Gente, essa regra do octeto, ela é uma regra consolidada dentro da química pedagógica, né? Ela é uma regra didática muito bacana que auxilia pra caramba o entendimento de como as interações químicas funcionam e principalmente o porquê que muitos elementos químicos se afastam dos seus elétrons, ou seja, perdem elétrons enquanto outros ganham elétrons. E aí vem, que ela surgiu do estudo dos gases nobres, a gente vai falar um pouquinho, mas hoje nós temos muitos elementos químicos que fogem a essa regra, que são estáveis com a sua última camada com menos de 8 elétrons e outros estáveis com a camada com um pouco mais de 8 elétrons. E o interessante, galerinha, é que essa estabilidade com mais ou menos, ela ocorre muito mais entre elementos que fazem as ligações covalentes do que entre os elementos que fazem as ligações iônicas. E tem aí outro tópico que é muito interessante de ser falado, é que durante muitos anos acreditou-se que os gases nobres nunca realizariam reações
com nenhum outro elemento. E hoje já consegue-se, né, realizar, já foram feitas muitas reações onde nós temos a expansão da valência de alguns dos elementos dos gases nobres, como a gente viu do xenônio, né, onde ele de 8 passou a ter 10 elétrons na sua valência e ficou estável, né, naquela reação com aqueles catalisadores, com aquelas condições. Então, a regra do octeto, didática e pedagogicamente, ela é ótima e ela realmente funciona para muitos elementos da tabela periódica. Então, por mais que você veja nos livros didáticos que tem as exceções, galerinha, a gente não tem como ir para a exceção sem antes entender a regra básica. A partir do momento que você entendeu como que a regra do octeto ocorre, por que os elementos fazem reações químicas, por que eles não ficam quietinhos lá no canto deles, aí a gente vai, não, ó, esses aqui, eles não seguem a regra do octeto, por isso, isso e isso. Mas primeiro, temos que compreender essa estabilidade buscada pelos elementos de adquirir 8 elétrons na sua camada de valência. Dentro das ligações iônicas, já vou falando, todos que participam, para fazer ligação iônica, tem que ter a tendência de ganhar elétrons e tem que ter a tendência de perder. Opostos, tem que ser opostos. Lembra lá da eletronegatividade e da eletropositividade? São essas duas personagens dentro das propriedades coligativas, dentro das propriedades periódicas que vão estar presentes nas ligações iônicas. Calma, gente, propriedade coligativa só no que vem, tá? Só no segundo ano. Relaxa, a professora aqui que já tá com a ansiedade aí atacando. Vamos lá para a gente continuar, para você entender um pouco dessa teoria. Então, essa teoria da estabilidade, como eu já falei, ela é baseada lá nos gases nobres. E ela foi criada por Lewis, né? Gilbert Lewis, que surgiu lá a partir da observação de algumas características, como a estabilidade que esses elementos apresentavam por ter lá os seus 8 elétrons preenchidos na camada de valência. Lembra que a gente viu? Mas se você não lembra, não tem problema, tá aqui, ó. Com exceção do hélio, que apresenta 2 elétrons na sua camada de valência, que é a camada K, a única camada que ele tem, todos os outros gases nobres apresentam 8 elétrons na valência. Como esses caras eram os tais, só os tais da tabela periódica, não se misturam, estão ali, não realizam assim, as ligações com grandes facilidades, e observou-se que eles tinham essa característica em comum, colocou-se. Esses elementos aí, eles não interagem porque eles adquirem essa configuração, eles têm essa configuração de 8 elétrons na sua camada de valência. E mais, observou-se que outros átomos, quando realizavam as suas interações químicas, né, as ligações, também apresentavam essa configuração após a perca ou ganho de elétrons ou ainda após o compartilhamento. Daí sim surgiu a regra do octeto. Então, de todos os elementos que existem na natureza, apenas os gases nobres podem ser encontrados livres na natureza na forma de átomos isolados. Olha só o que isso quer dizer. De todos os elementos que existem, somente os gases nobres são encontrados na natureza na forma de átomos isolados. Então, quando a gente fala desses elementos da tabela periódica, galerinha, a gente está falando de elementos que estão na natureza em forma de substâncias ou compostos, né? Eles não estão isolados na forma de átomos, eles sempre vão se encontrar na forma de substâncias simples, na forma de substâncias compostas e assim sucessivamente. Já os gases nobres, não. Dentre todos os que nós conhecemos da tabela, eles são os únicos que naturalmente são encontrados na forma de átomos isolados. O que isso quer dizer? Não ligado a outro átomo de outro elemento, nem a átomos do próprio elemento que ele está representando. Por isso que se diz que eles têm a tal estabilidade. Tranquilo?
Então vamos lá para a gente continuar na nossa aula. Então aqui a estabilidade dos gases nobres deve-se ao fato de que possuem a última camada completa. Completa no que sentido? Com o número máximo de elétrons que essa camada pode conter enquanto última. E aí a gente tem aqui o exemplo do argônio, né? O argônio tem a massa dele, e aí a configuração das camadas eletrônicas deles, camada K com 2 elétrons, camada L, perdão, com 8 e a M com 8 também. Então, essas bolinhas aqui estão representando os elétrons que ele apresenta nas suas camadas. E como ele pode ser encontrado na natureza na forma de átomo isolado, significa que essa configuração para esse elemento é uma configuração que lhe dá estabilidade. Os átomos dos demais elementos químicos, para ficarem estabilizados, eles devem adquirir, através das ligações químicas, eletrosferas iguais às dos gases nobres. Professora, eletrosferas, como assim? A eletrosfera é onde ocorre a configuração eletrônica que nós estamos nos referindo. Então, quando um átomo, como por exemplo o sódio, lembra lá do sódio? É bom sódio que é fácil de lembrar e o número atômico dele não é exorbitantemente grande. O sódio, quando a gente faz a distribuição eletrônica dele, ele tem 11 elétrons. Então, começando nos níveis, vai ficar 1s2, 2s2, 2p6. Aqui a gente já distribuiu quantos elétrons? 2 com 2, 4 com 6, 10. Então, na próxima camada, no subnível S, ele vai ter 1 elétron, 11. Qual é a camada de valência dele? Sempre a camada mais externa. Então, a camada 1 é a camada K. Camada 2 é a camada L. A camada 3 é a camada M. Ele tem outra camada mais externa? Não. Então, essa daqui é a valência dele. Quantos elétrons ele apresenta nessa valência? Só 1. É triste, mas é só 1. Vamos lá, vamos refletir rapidinho, aproveitar esse exemplo para a gente não perder o raciocínio. Se esse cara, nosso querido sódio, da família 1A, da tabela periódica, 1A, que tem 1 elétron na sua camada de valência, assim como todos os irmãos dele da mesma família. Se ele quiser ter a configuração eletrônica igual a de um gás nobre, não que ele seja invejoso, mas ele quer estabilidade, você quer, eu também quero. O que ele tem que fazer? O que é mais fácil para ele? Vamos lembrar das leis periódicas? Dentre as propriedades periódicas do nosso sódio, ele vai ter uma eletropositividade alta, lembram? Um raio atômico grande, que ele para os elementos do mesmo período que ele tem um raio atômico grande. Isso tudo contribui para que essa camada aqui tenha pouca atração, né? No caso, o núcleo tenha pouca atração sobre ela. Então, ele é um cara que tem uma tendência de perder esse elétron. Até porque, se ele tem 1 e precisa ter 8, é mais fácil ele perder esse 1 elétron ou ele ir lá galgar mais 7? É mais fácil ele perder esse 1 elétron. Então, o que acontece? O sódio, quando realiza uma ligação química, esse elétron dessa camada é desprendido, é afastado dele, é levado, é roubado, é arrancado da sua camada de valência. E como essa camada fica vazia, ela deixa de existir. E aí a camada subsequente, que é a anterior, a camada anterior, passa a ser a sua valência. No caso, a camada L. Quantos elétrons ele tem aqui, pessoal? Conta comigo. 2 com 6, 8. Olha só, quando ele perde esse 1 elétron, ele fica com configuração eletrônica que corresponde a de um dos gases nobres. Por isso, devido às propriedades periódicas que esse elemento apresenta, já que ele tem um raio atômico grande, ele é muito eletropositivo, para ele a perca de 1 elétron é o que vai fazer com que ele chegue na configuração eletrônica de um gás nobre. Então, existem 3 tipos de ligações que os átomos realizam para adquirir essa configuração. A primeira é a da aula de hoje, é a ligação iônica.
Segunda, ligação covalente. E a terceira é a ligação metálica. Na ligação iônica, nós vamos ter a presença dos íons. E tem umas coisas bem interessantes para a gente tratar aqui. Íons são quem? São ali os nossos átomos que antes eram neutros, mas agora estão apresentando cargas. Então, nós vamos ter íons positivos e íons negativos. E é exatamente o que você está pensando. São esses dois aqui que vão estar participando, que vão estar formando a nossa ligação. E se você não pensou, começa a pensar aí, ó. Se eu estou falando de ligação, estou falando de atração, né? E aí o que acontece nas ligações iônicas? Bora lá! Ela vai ocorrer através de atração eletrostática. O que acontece na ligação iônica? E olha que eu demorei para entender quando eu estudava no ensino médio a química, como que se dava a questão das ligações iônicas. Porque o que acontece? Eu sei que, por exemplo, o sódio e o cloro. O sódio tem uma tendência pela sua eletronegatividade, já que ele tem um raio atômico menor, ele é muito eletronegativo em relação ao sódio, por exemplo. O cloro ele tem uma capacidade muito fácil de chegar no sódio e levar o seu elétron. E aí eu ficava, tá, mas depois que o sódio ganhou o elétron, o cloro, perdão, ganhou o elétron, como que eles ficam formando o nosso composto, né, cloreto de sódio, que é o sal de cozinha? Aí o que acontece? Como o sódio fica positivo, nossa, muito top, e o cloro fica carregado negativamente, eles vão se manter atraídos pela diferença de carga. Então, é uma atração eletrostática. Já que um negativo e o outro é positivo, eles vão ficar ali. Por isso que não é uma molécula, não é uma substância, é um composto iônico, aonde nós temos ali a presença de elementos que estão atraídos pela carga. Como que isso ficou evidenciado? Quando pegou-se esse cloreto lá de sódio, adicionou-se água, eles formam íons. Aí sim a gente vai ter a presença das cargas, porque se eu tenho um negativo e um positivo juntos, como essas cargas ali estivessem se anulando. Mas quando a gente coloca ali eles em meio aquoso, o que acontece? A gente tem ali uma separação desses dois elementos, e aí a gente tem o surgimento das cargas, e a gente vai ver uma coisa bem interessante sobre isso lá em ácidos e bases. Então, fique ligado aí nos spoilers. Vamos lá no esquema para você entender mais ou menos como é que funciona? Então, aqui o que vai acontecer? Eles vão ficar unidos, né, por meio de uma atração eletrostática, que vai ocorrer entre quem? Entre os íons, né? Já que um perdeu e o outro ganhou, um vai ficar positivo e o outro negativo, o que vai fazer com que as cargas opostas formem o que nós chamamos na química de retículo cristalino. Retículo cristalino. Esses íons formam-se pela transferência, né, perca e ganho, de elétrons dos átomos de um dos elementos para os átomos do outro elemento. Então, olha só, e é uma coisa muito legal. Nós vamos ter essa transferência que vai ocorrer normalmente entre um metal e um não metal. Me pergunte por quê? Me pergunte por quê? Isso, por quê? Porque os metais, eles são elementos que estão lá na tabela periódica em que lado? Vamos fazer aquela minha tabela bonita? Bem aqui. Bonita. Os metais, eles vão estar nessa região aqui da nossa tabela periódica, principalmente os alcalinos e alcalinos terrosos, que é o grupo 1A e 2A. O que acontece com esses elementos que estão aqui? Primeiro ponto, todos eles têm pouca quantidade de elétron na sua valência e também têm números atômicos relativamente baixos. Então, a atração entre o núcleo e esses elétrons também é pequena. Ou seja, eles são elétron positivos, certo?
E os não metais estão aonde, professora? Os não metais, eles vão estar por aqui, na tabela periódica, pertinho dos gases nobres. O que acontece com as pessoas, ó? Com os elementos, os átomos que estão para esse lado da tabela. Eles vão ter um raio atômico menor no mesmo período, porém eles têm um número atômico muito maior. O número atômico maior e raio atômico menor significa que eles são mais eletronegativos. Ou seja, quanto mais eletronegativo é um elemento, maior a tendência dele de ganhar elétrons. Quanto mais eletropositivo é um elemento, maior a tendência dele afastar, dele perder. Como nós estamos falando de uma reação química onde ocorre a transferência de elétrons, ou seja, alguém está perdendo e alguém está ganhando, essas ligações sempre, e eu não vou repetir, vou falar só uma vez, elas sempre vão ocorrer entre um metal e o não metal. Mentira, gente, eu vou repetir até o final da aula, tá? Por que isso? Porque entra aquelas propriedades que eles apresentam. Os metais, principalmente do grupo 1A e 2A, eles sempre vão estar ali dispostos a doar elétrons. Quando a gente for trabalhar número de NOx, vocês vão perceber que o NOx deles sempre são positivos. Ah, e tem um detalhe interessante. Vamos fazer a tabela periódica bonita de novo? Tem um detalhe interessante aqui. O hidrogênio. Vamos falar um pouquinho do hidrogênio, rapidinho. O hidrogênio, galerinha, ele tá lá no grupo 1A. Grupo 1 da tabela periódica. 1A é a nomenclatura antiga. Mas o hidrogênio não tem família. Ele não pertence àquela família. Por quê? Aquela família é formada por metais. Aqueles metais que têm tendência de doar elétrons. Vocês lembram lá daquela escala de eletronegatividade que a gente viu? O hidrogênio estava lá entre uns dos mais eletronegativos, lá naquela escala que a gente viu na aula 23. Isso porque o hidrogênio é um dos elementos que não tem tendência de perder elétrons. Por ele não ter essa tendência de perder elétrons, ele também não é um metal. Ele está naquela coluna porque todos os elementos daquela primeira coluna apresentam um elétron na sua camada de valência. E o hidrogênio também apresenta, mas ele não é um metal. Então, quando você vê o hidrogênio ligado a qualquer outro elemento da tabela periódica, e quando eu falo qualquer outro, é qualquer outro, galera, ele nunca vai estar fazendo ligação iônica. Tranquilo? Então, por favor, olha a tabela, pega lá o hidrogênio, bota lá, poxa, não tem família. Não tem. Ele não pertence aos metais, ele não é um metal. Portanto, ele não vai realizar ligação iônica. Ah, ele não vai se ligar com nenhum outro elemento? Vai sim, mas aí a ligação que ele vai desenvolver, né, que ele vai realizar, é outra ligação e a gente vai ver na nossa próxima aula. Tranquilo? Então vamos continuar na nossa explicação para vocês entenderem como é que funciona. Então aqui, a camada de valência, vocês viram, é a camada mais externa, né, que um átomo pode apresentar, ou seja, ela é a mais distante do núcleo do átomo. E é o elétron dessa camada que é perdido e também é nessa camada que se ganha o elétron. Lembra lá da distribuição eletrônica dos íons? É esse pensamento. Então ali, quando a gente fez a distribuição eletrônica, que a gente viu que teve um átomo que ganhou elétron e outro que perdeu, eles realizaram ligação do tipo iônica. E aí, para você observar como que vai ser, quais são os elementos que têm tendência de ganhar, lembrem da fila da eletronegatividade. Esses elementos, assim como outros elementos que têm grande tendência de ganhar elétrons, quando se ligam a metais, normalmente nós vamos ter ali a reação onde alguém vai estar perdendo elétrons e outro ganhando, tá? Sobre a representação das ligações iônicas. Então, vamos lá. Vamos pegar o nosso cloreto de sódio, sal de cozinha aí comum, NaCl.
Vocês já conhecem aí, já estão até enjoados de ouvir falar de cloreto de sódio, cloro e sódio, sódio e cloro. O que acontece aqui? O nosso sódio, ele é um metal. Ele é um metal. E o cloro, ele é um não metal, ele é um gás. Para você ter uma ideia, o sódio, ele tem uma reação química muito violenta, né? O cloro, por sua vez, ele é muito tóxico e muito reativo. É uma combinação que tinha tudo para dar muito errado, porém, deu aí um composto muito estável e muito proveitoso para nós. Como é que fica a configuração eletrônica deles em camada? O sódio, na primeira camada, apresenta 2 elétrons, na segunda, 8, e na terceira, 1. Enquanto o cloro, 2, 8 e na última, 7. Então, por todas as características periódicas e principalmente pela valência desses 2 elementos, quando a gente tiver a reação entre cloro e sódio, ela vai gerar uma reação iônica. Uma ligação iônica, porque o nosso sódio tem uma grande tendência de doar, ele é muito eletropositivo, enquanto o cloro tem uma tendência de receber, ele é muito eletronegativo. Então, na configuração eletrônica, o que acontece? Enquanto o nosso cloro tem um espaçozinho vazio para mais um elétron e assim ele preencher a sua valência de acordo com a configuração de um gás nobre, o sódio tem um elétron solitário na camada de valência. Então, devido à maior eletronegatividade desse cara, do cloro, esse elétron sai da valência do sódio e vai fazer parte da valência do cloro. Ele desprende daquela camada eletrônica e vai para a camada eletrônica do cloro. Quando isso ocorre, essa camada aqui do sódio, ela deixa de existir. E ele fica com 2 camadas, sendo a última com 8 elétrons. E a carga positiva de 1+. Por quê? Porque a quantidade de prótons aqui não mudou no núcleo, então ele tem um próton a mais que elétrons. E o cloro? O cloro passa a ter a sua camada preenchida com 8 elétrons, sendo que ele tem um elétron a mais que os prótons no núcleo, por isso essa carga aqui de 1-. Então, os íons dos metais são possíveis quando um átomo perde 1, 2 ou 3 elétrons para se transformar em íon, e aí a carga dele vai ser 1+, 2+ ou 3+. Os íons a metais são formados geralmente por átomos do grupo 17, que é o grupo do cloro, 16, que é o grupo do oxigênio, 15, que é o grupo do nitrogênio, e eles tendem a receber 1, 2 ou 3 elétrons. E aí a carga que eles vão adquirir vai ser de 1-, 2- ou 3-. Então, a formação de um composto iônico sempre vai ser a ligação que vai ocorrer entre um metal e um não metal. E é uma coisa bem interessante. Quando a gente representa um composto químico, a gente sempre vai colocar o símbolo do elemento que tem a tendência de ser um cátion antes, na frente, no caso, do nosso que tem a tendência de ser um ânion. Então, o positivo sempre vem primeiro. Tá aqui, ó, NaCl. Por quê? O nosso sódio, ele é o positivo, então ele vai vir na frente do composto que tem a tendência de ser negativo, que no caso é o cloro. Então, aí nós vamos ter, para formar, e essa regra, gente, essa regra não tem erro. Você olhou, viu a carga do elemento, vamos pegar aleatoriamente o alumínio, 3+, está representando esse cátion. Vai fazer uma ligação com o nosso flúor, 1-. 1 vem na frente, tá, gente? Desculpa. 1-. Como que você vai saber como é que vai ficar a fórmula unitária desse composto? Por exemplo, se a gente faz o NaCl, a gente sabe, NaCl é a fórmula unitária do meu composto. Mas como é que você vai fazer
para que não tenha erro nas cargas. Por quê? O que acontece com o NaCl que eu não preciso de muitos átomos de cloro nem de sódio? Porque o Na, ele só tem um elétron para dar e o cloro só tem um elétron para receber. Os dois se satisfazem. Já aqui, ó, o alumínio, ele tem 3 elétrons para doar. Quantos elétrons o flúor pode receber? Só um. O que vai acontecer? Quantos flúors eu vou precisar para satisfazer o meu alumínio? 3. Para você não ter essa dor de cabeça, de pensar isso tudo, o que você pode fazer? Você vai fazer isso aqui, ó. O número que está aqui, você joga aqui embaixo, representando a quantidade de flúor que você vai precisar. E o número que tem aqui, quando ele for maior que 1, você coloca aqui embaixo para representar a quantidade de, no caso aqui, alumínios que você vai precisar. Então, o composto formado nessa situação, vou colocar aqui embaixo, vai ser AlF3. Por quê? Porque como o meu alumínio precisa doar 3 elétrons e o flúor só pode receber 1, então ele vai precisar fazer ligação com 3 flúors diferentes, 3 átomos de flúor diferentes. É isso que essa representação aqui, ó, tá querendo falar para vocês. A carga do nosso cátion e a do nosso ânion, o número que está aqui, quando você for fazer a fórmula do nosso composto, a fórmula unitária dele, você inverte. O X do cátion vai aqui para baixo, mostrando quantos quantos átomos do ânion eu precisei, e o Y do ânion vem aqui para baixo do átomo de cátion, mostrando quantos elementos A eu precisei formar. Então, fica assim, ó. Aqui é o X e aqui é o Y. X, Y. Ó o exemplo. Do cloro a gente já viu, né? A gente sabe que o Na perde um elétron, então ele fica com a carga 1+, enquanto o cloro ganha, então ele fica 1-. Quando a gente vai fazer a ligação, como esse só precisa perder 1 e esse só vai ganhar 1, eles se satisfazem. Mas tem situações aonde não é assim que ocorre, como ocorre aqui, ó. Este elemento, ele vai doar quantos? Ó, se você for olhar a configuração, na última camada ele só tem 1. Então, ele tem a tendência, ele é eletropositivo, ele tem a tendência de perder. Enquanto aqui o nosso elemento tem 6. Se ele tem 6, para 8 faltam 2. Então, ele tem uma maior tendência de ganhar 2 elétrons do que perder 6, né, gente? O que vai acontecer? Se ele precisa ganhar 2 e esse cara só pode doar 1, como que vai ficar? Ó, aqui perde 1, ele vai ficar carregado de mais 1. Enquanto esse aqui ganha 2, vai carregar -2. Quando a gente for formar, o que a gente faz? O 1 desse cara aqui vai para cá, eu não preciso representar o número 1, e esse 2 vem para cá. Ó. Por quê? Se esse só pode doar 1 e esse vai ganhar 2, eu vou precisar de 2 íons deste elemento para poder satisfazer e formar o meu composto. Olha outro exemplo aqui. Aqui nós temos o alumínio se ligando ao enxofre. O alumínio, 3 elétrons na camada de valência, então ele tem tendência de perder 3 elétrons. E o enxofre, 6. Se ele tem 6, ele tem a tendência de ganhar 2 elétrons. 6 com 2, 8. Observe que na valência do alumínio, ele tem aqui só a representação dos seus 3 elétrons e o enxofre dos seus 6. O que acontece? O primeiro alumínio doa 2 elétrons que ele tem para o primeiro enxofre, sobrou 1, certo? Aí vamos, outro átomo de enxofre, tá aqui. Esse átomo de enxofre vai receber esse 1 elétron. Agora esse alumínio aqui não tem mais nada para doar, só que esse enxofre ficou satisfeito? Não, porque ele só recebeu 1, faltava 2, então vai vir outro átomo de alumínio, tá aqui, e vai se ligar a ele, vai doar esse elétron aqui para ele. Esse daqui pode receber mais 1? Não, ele só tinha a tendência de ganhar 2, ele já ganhou os 2.
Só que esse alumínio não ficou satisfeito. Ficou 2 elétrons sobrando. Então, agora vem mais outro átomo de enxofre e recebe os 2 elétrons. Então, para formar o composto estável entre alumínio e enxofre, eu vou necessitar de 2 átomos de alumínio e 3 de enxofre. Se a prova não pede esse esquema todinho aqui para você e você só quer a fórmula unitária, só o composto formado, o que você faz? A carga do alumínio você joga para o pezinho do enxofre, que vai dizer quantos enxofres eu precisei, e a carga do enxofre você joga lá no pezinho do alumínio, que mostra quantos alumínios eu utilizei. Se você for observar, bate certinho, ó, 2 alumínios e 3 enxofre. E só para a gente falar um pouquinho sobre o composto iônico, nós temos aí o cloreto de sódio, que é um exemplo muito clássico, ele é muito utilizado e ele está presente no nosso dia a dia. Outro exemplo de composto iônico é o sulfato de cobre, né? Que ele é o pentaidratado, tem essa fórmula aqui porque nesse composto nós temos a presença aí de moléculas de água. E para a gente falar um pouquinho sobre as propriedades gerais dos sólidos iônicos, o que acontece? Os sólidos iônicos, eles são sólidos cristalinos, duros e quebradiços. Eles têm um ponto de fusão e ebulição bem elevados. Eles conduzem eletricidade no estado líquido. Isso porque no estado líquido nós vamos ter a liberação das cargas positivas e negativas, por isso que eles conduzem eletricidade. Eles têm uma alta solubilidade em água, ou seja, eles são solúveis na água. E olha só, essas são as estruturas que nós chamamos de estruturas cristalinas. E no meio dessas estruturas, gente, tem espaço vazio. Se você pegar, é porque eu não tenho como mostrar aqui para vocês, se você pegar um balão volumétrico, ele tem ali uma medida exata de volume. Você coloca o sal, depois coloca a água, na medida certinho marcando. Você vai dissolver aquele sal, você vai ver que o volume vai diminuir. Por quê? Porque quando eu tenho ali a liberação dos íons, eu tenho a quebra desses cristais e esses espaços vazios são preenchidos por água. E aí o volume do nosso balão volumétrico vai diminuir. Bora praticar? Aqui nós temos o exemplo que diz o seguinte: considerando-se a ligação química entre oxigênio e alumínio, sob a luz da teoria do octeto, para a formação do óxido de alumínio, é correto afirmar? Vamos lá, oxigênio é um calcogênio, vocês viram já na aula, e o alumínio é um metal. Então a gente tem aí um não metal e um metal. E aqui diz o seguinte: o oxigênio será ânion, com carga negativa igual a 3 para cada átomo. O oxigênio, como ele é um calcogênio, ele tem 6 elétrons na valência, então a carga dele é 3 menos, então a letra A está errada. B. Serão envolvidos 3 tipos de átomos de alumínio nessa ligação. Não. A configuração é bem parecida com o que a gente viu do enxofre, porque eles são da mesma família. C. A fórmula mínima do óxido de alumínio contará com 4 átomos no total. D. A configuração eletrônica do alumínio 3+, será 1s2, 2s2, 2p6 e a cada átomo de alumínio perderá 2 elétrons. Nesse caso não, tá, gente? Ele não perde 2 elétrons, cada átomo de alumínio tem que perder os seus 3 elétrons. E a configuração após a perca, a configuração do íon que vai ser formado é a letra D. Por quê? A configuração inicial do átomo neutro é essa daqui. Como esses são os elétrons que serão perdidos, a configuração do íon passa a ser essa daqui. E o composto formado, como eu falei, a configuração é bem parecida do enxofre. O que a gente fez? Só brincou com os valores da carga e obteve a L2O3. O segundo exemplo fala o seguinte: as ligações do tipo iônica se dão através do recebimento e doação de elétrons, ocorrendo entre átomos de baixa eletronegatividade com átomos de alta eletronegatividade.
Considere as espécies químicas cujas fórmulas estão relacionadas. Ele deu 5 espécies para a gente e ele pede para a gente dizer quais delas têm a configuração do tipo iônica. E aí você vai observar que o hidrogênio não faz ligação iônica. A gente vai ver aqui, ó, o hidrogênio de novo. E nós vamos ter que aqui faz ligação iônica, aqui também faz ligação iônica. E aí, no caso, nós vamos ter apenas, deixa eu voltar, 2 e 3 como os que estão fazendo aí a ligação iônica. Olha só, os nossos queridos. E o nosso último aqui. Qual é a fórmula do composto formado entre os elementos? Olha só, o cálcio e o cloro. A gente acabou de ver. O cálcio, ele tem tendência de perder 2 elétrons e o cloro de receber 1. Então, ó, jogo 2 para cá, vai ficar CaCl2, que nesse caso aí é a afirmativa C, né? É uma ligação onde a gente tem do tipo iônica e esse é o nosso composto formado. Eita, galerinha, vamos lá que ainda tem revisão, tem atividade, então, ó, fique ligadinho aí que a gente volta já já.